Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós faremos alguns exercícios da apostila, páginas 28 a 31. Pausem o vídeo, abram a apostila e também abram o caderno, pois algumas questões devem ser resolvidas nele. O número 4 da página 28, eu gostaria que vocês colocassem a data de hoje, colocassem o número da página 28, exercício 4. Ele deve ser resolvido no caderno. Então diz o seguinte: em 11 de março de 2011, um maremoto de 9 graus na escala Richter atingiu a costa leste do Japão. O tsunami que se seguiu deixou mais de 20 mil mortos. A usina nuclear de Fukushima Daiichi foi atingida por ondas de até 14 metros. Os reatores foram danificados e, desde então, água radioativa é lançada no mar da região. Embora nenhuma pessoa tenha morrido diretamente pela radiação, explique quais os prováveis impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes desse acidente. Então, durante um tsunami, ocorre inúmeros impactos nas teias alimentares, ou seja, destrói, acaba com inúmeras espécies, e como nós já estudamos sobre as cadeias alimentares, uma espécie depende da outra para sobreviver. Então, e como as cadeias alimentares elas se entrelaçam, então esses fenômenos naturais impactam diretamente nas teias alimentares, alteram ambientes, populações e inclusive de outros países. Na próxima página, na página 29, nós vamos fazer a leitura do texto presente no campo Zoom e também vamos responder algumas questões no caderno. Então diz o seguinte: vulnerabilidade ambiental. Desastres naturais ou fenômenos induzidos? Quem já não se pegou diante de notícias de terremoto ou tsunami dizendo que desastre? Nós facilmente reconhecemos o fenômeno porque fazemos uma relação direta do acontecimento com todo tipo de acidente funesto, que é fatal para o homem ou que resulta em algum tipo de desgraça. Sabemos que os prejuízos podem ser tanto para o ser humano quanto para o ambiente que ele faz parte. Quem já não se pegou diante de notícias de terremoto ou tsunami na Ásia, dizendo, pelo menos no Brasil, nós não temos esses problemas? É verdade, terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas não ocorrem no Brasil, ou pelo menos não existe uma tendência natural para que tais fenômenos ocorram, dadas as características da crosta terrestre do nosso país. Porém, será que estamos livres da ocorrência de desastres naturais? Segundo a base de dados internacional sobre desastres da Universidade Católica de Louvain, Bélgica, entre 2000 e 2007, mais de 1,5 milhões de pessoas foram afetadas por algum tipo de desastre natural no Brasil. Os dados também mostram que para este mesmo período ocorreram no país cerca de 36 grandes episódios de enchentes, secas, deslizamentos de terras, e o prejuízo econômico gerado por esses eventos é estimado em mais de 2,5 bilhões de dólares. Esses exemplos demonstram que desastres naturais afetam sim o Brasil. Porém, eles não são de origem tectônica, como é o caso dos terremotos, tsunamis ou derrames vulcânicos. No nosso país, os desastres tendem a estar relacionados a fenômenos climáticos, potencializados pela ação do homem. Avalia-se que, no Brasil, os desastres naturais mais comuns são as enchentes, a seca, a erosão e os escorregamentos ou deslizamentos de terra.
Eles são responsáveis por um número elevado de perdas humanas e materiais todos os anos. Continuando. No Brasil, há uma relação muito estreita entre o avanço da degradação ambiental, a intensidade do impacto dos desastres e o aumento da vulnerabilidade humana. Na verdade, arriscamos dizer que a degradação ambiental aumenta a possibilidade de ocorrência de perigos naturais e frequentemente ocorre a possibilidade do perigo de se transformar em uma situação previsível, geradora de desastres, causando danos às pessoas. Em suma, o uso impróprio de recursos naturais, a ocupação de áreas com maior suscetibilidade natural e o desmatamento são, no Brasil, os principais fatores que potencializam a ocorrência de desastres naturais. Porém, havendo vontade política, haverá um gerenciamento apropriado, ou seja, que respeita a legislação, os planejamentos e os planos ambientais existentes. Nessa direção, poderá ser criada uma ferramenta de gestão valiosa, que contribui para a redução dos impactos sobre o bem-estar da população. Sobre esse texto, nós temos aqui no topo do texto um gráfico que mostra os principais desastres naturais no Brasil. Então, 58% são de inundações, ou seja, de enchentes. Lembrem que as enchentes podem ocorrer quando ocorre um excesso muito grande de chuvas, mas elas podem aumentar, se intensificar quando os bueiros por onde as águas das chuvas devem escoar estão entupidos com lixos, que são jogados pelo ser humano. Esse lixo entope os bueiros e pode ocasionar enchentes. Claro que o grande volume de água e também as casas que são construídas de maneira incorreta, próxima de rios, tem mais possibilidade de ter inundações. Outro fator são 11% são de deslizamentos. Então, também, muitas vezes, as pessoas constroem suas casas em encostas, em morros, ou seja, em lugares inapropriados, né? Então, começam a fazer uma construção ilegal em locais que têm risco de deslizamento. O desmatamento para construção é desmatado uma grande área, né? E o que segura o morro para que não ocorra o deslizamento são as raízes das árvores. Então, com o desmatamento, aumenta a chance de deslizamento de terra. Os vendavais, que são fatores climáticos, também podem destelhar casas, né, causar problemas ambientais, como cair árvores e até mesmo danos econômicos para a população. A seca também causa problemas ambientais, como falta de alimento, escassez de água. As epidemias, que são as doenças, causadas principalmente por falta de saneamento ou por vírus. Temperaturas extremas, que corresponde a 6% dos desastres naturais. Sobre análise desse texto e desse gráfico, nós vamos responder algumas perguntas no caderno. Então, eu peço que vocês coloquem o número da página e respondam essas perguntinhas no caderno. Então, diz assim: de acordo com o texto, responda as questões a seguir. Número 1. A que estão relacionados os desastres naturais no Brasil? Então, segundo o texto, se vocês procurarem aqui, a resposta do número 1, no Brasil nós não temos problemas com terremotos, com maremotos, com tsunamis, Porém, nós temos problemas gerados temos desastres naturais, mas gerados principalmente por fatores climáticos, Então, eu quero que vocês coloquem aí nessa questão, que no Brasil nós temos enchentes, seca, erosão do solo.
deslizamentos de terra e também alguns problemas causados por fatores climáticos que afetam não só a população em relação a problemas ambientais, como também a prejuízos econômicos. Número 2 diz o seguinte: quais são os desastres naturais mais comuns do nosso país? Então, os mais comuns são enchentes, né, seca, erosão e desmatamento. Mas nós também temos problemas causados por fenômenos climáticos, como vendavais, né? Já ocorreu no Brasil problemas de ciclones, principalmente na costa brasileira, né? Tornados, que nada mais é do que vendavais que têm uma maior intensidade. No número 3 diz assim: na sua região já ocorreu algum desastre natural? Ele pode ter sido agravado pela ação humana? Então, na nossa região já ocorreu, né? Muitas vezes, principalmente quando tem épocas com muita quantidade de chuva, e nós temos um rio que corta a nossa cidade e foram construídas inúmeras casas, edifícios, né, ao redor desse rio, sem fazer uma preservação da mata ciliar, que a legislação pede que seja mantido 50 metros de mata nas margens dos rios. Então, quando foi construída a nossa cidade, não foi tomado esse cuidado. Então, foi feito uma construção irregular. E isso pode causar enchentes, né? Então, aqui vocês podem colocar que na nossa cidade tem sim, né, problemas como enchentes causadas pelos lixos acumulados em bueiros e também pela destruição da mata ciliar ao redor do rio. Ocupação irregular, que no caso, próximo dessa margem do rio, não poderia ter sido feita a construção. Isso faz com que, num período de cheia do rio, possa acarretar enchentes, né? Então, ali vocês podem colocar enchentes, tanto causada pelo lixo acumulado nos bueiros, como pela destruição da mata ciliar, a ocupação irregular, que também, além de enchentes, pode causar desmoronamento na nossa região, como não é uma região de muitos planaltos, né? É uma região de mais planícies, não tem tanto deslizamento de terra como nós observamos em regiões onde tem bastante morro, serras, né, que tem bastante deslizamento de terra. Mas na nossa região também nós ouvimos falar de desmatamento, que é um desastre natural, e de erosão do solo. Então aqui nós podemos citar as enchentes, a erosão do solo e desmatamento, queimadas, que são sim agravados pela ação humana, né, que nós chamamos de ações antrópicas, que são causadas pelo ser humano. Então aqui pergunta quais os desastres naturais, né, e se ele pode ou não ter sido agravado pela ação humana. Então sim, né? Então quando nós, seres humanos, jogamos lixo nas ruas ou não fazemos a coleta do lixo corretamente, esse lixo vai parar em bueiros, causando as enchentes. Quando nós fazemos o desmatamento ou as queimadas, nós tiramos a proteção do solo, que faz com que não ocorra erosão, né? Então nós intensificamos esses desastres naturais. Na próxima página, na página 30, boa parte dos exercícios podem ser resolvidos na própria apostila, mas alguns deles nós vamos resolver no caderno. Então, o número 1 diz o seguinte: relacione o número que indica cada um dos conceitos biológicos abaixo ao devido exemplo correspondente. Então, nós vamos correlacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Então, biosfera, número 1, 2, ecossistema, 3, biomas. Então, vamos lembrar o que é biosfera. É o conjunto de todos os biomas que formam o planeta Terra, né? Então, lembre que o prefixo bio significa vida e aqui esfera da vida, ou seja, está falando do planeta Terra. Então,
o item que nós vamos relacionar aqui está aqui, ó, formado pelo conjunto de todos os biomas terrestres e ecossistemas aquáticos. Ecossistema. O que vem a ser um ecossistema? Lembrem que um ecossistema pode ser desde uma simples poça d'água. Para ter um ecossistema, eu preciso ter o ambiente e seres vivos que vivam nesse ambiente. Então, como exemplos de ecossistema, eu posso ter uma floresta, o oceano, uma poça d'água, um lago, que lembrem que existem ecossistemas aquáticos e existem ecossistemas terrestres. Como desde uma poça d'água pode ter proliferação de insetos, né, pode ter crescimento e pode gerar animais nesses ambientes, né? Então, sempre quando vocês tiverem o ambiente mais os seres vivos que vivem nesse ambiente, eu digo que são exemplos de ecossistema. Então, aqui, o número 2, nós vamos relacionar aqui, ó. Pode corresponder a uma poça d'água ou a um enorme deserto, que um deserto também é um exemplo de ecossistema. E 3, biomas. Lembrem que no Brasil, nós estudamos no decorrer dessa unidade os biomas terrestres, que são os biomas mundiais, que são encontrados em todo o mundo, e também estudamos os biomas que ocorrem no Brasil. Então, dos biomas mundiais, vários deles nós encontramos no Brasil, como é o caso da Amazônia, que nada mais é do que a floresta equatorial pluvial, a caatinga, que nós encontramos no Nordeste brasileiro, o cerrado, que é um exemplo de savana, que nós encontramos no Brasil, o Pantanal, que nós encontramos na região do Mato Grosso, que nada mais é do que uma área alagada, a Mata Atlântica, que é toda a costa brasileira, e o Pampa, que é uma região de campos abertos, que é encontrado no Rio Grande do Sul. Então, aqui foi dado os exemplos de biomas brasileiros, então nós vamos relacionar aqui o número 3. O número 2, nós vamos responder no caderno. Diz o seguinte, ó. Não esqueçam de colocar o número da página, então página 30, número 2. Qual é a influência do clima na determinação dos tipos de seres vivos que habitam os diferentes ecossistemas? Então, lembrem que o clima auxilia na determinação de quais espécies, tanto da fauna quanto da flora, melhor se adaptam naquele local. Então, em locais de clima frio, eu vou ter tanto plantas quanto animais adaptados àquele clima. Em locais de clima quente, eu também vou ter espécies de animais e vegetais adaptados àquele clima. Não só ao clima quente, como seco ou chuvoso, né? Então, o clima influencia na adaptação das espécies, tanto da fauna quanto da flora, que melhor se adaptam àquelas condições. Número 3. Determinada região do Brasil apresenta uma cobertura vegetal onde predominam plantas da família das coníferas. Lembrem que as coníferas são pinheiros. Nessa região, o clima é subtropical, com invernos rigorosos e verões quentes, índices pluviométricos relativamente elevados, ou seja, com bastante chuva, e bem distribuídos durante o ano. O bioma a qual o texto faz referência é denominado, então lembrem que nós chamamos essa floresta onde tem muitas coníferas, nos biomas mundiais, nós chamamos de floresta de coníferas. No Brasil, nós temos a Mata das Araucárias, onde nós temos uma grande concentração de pinheiros, ou seja, da família das coníferas. Então, a letra E é o bioma brasileiro, onde contém a família das coníferas. Número 4. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, as queimadas constatadas em julho de 2016 saltaram de 104 para 864, ano em que as geadas secaram os pastos antes do previsto.
O uso do fogo no manejo de propriedades rurais gera polêmicas e técnicos advertem que essa prática, além de ser ilegal, degrada a vegetação e o solo. O IBAMA fiscaliza queimadas principalmente no centro-oeste e na Amazônia. Então nós vamos relacionar aqui, diz assim: a coluna da esquerda abaixo lista 2 biomas que ocorrem nessas regiões fiscalizadas e da direita características que os distinguem. Então, no Brasil, a fiscalização maior ocorre na Amazônia, porém no Cerrado existem as queimadas controladas, né? Que eles vão administrando esse fogo, que muitas vezes auxilia na germinação das espécies e tudo mais, que nós já aprendemos em aulas anteriores, né? A germinação, floração. Porém, pode acontecer dessa queimada fugir do controle e se tornar um grande problema ambiental, né? Então, aqui nós vamos relacionar a primeira com a segunda coluna. Então, vegetação arbórea esparsa com raízes profundas, nós temos no cerrado. Então, esparsa quer dizer, né, com vegetação mais longe uma da outra, com bastante quantidade de luz solar. Então, não é uma vegetação fechada, uma vegetação mais espalhada, né? Uma árvore mais longe da outra. E com raízes profundas nós temos no cerrado. Então, portanto, aqui vocês vão colocar número 2 no primeiro. Árvores e arbustos com cascas grossas também são características do cerrado. Por quê? Porque no cerrado, como tem mais seca, essas árvores precisam ter raízes profundas para conseguir sugar a água presente no solo, e também essa falta de água faz com que as cascas das árvores e dos arbustos fiquem mais grossas. Então, são 2 características que ocorrem em locais que tem pouca água, e nesse caso é no cerrado. Então, 2 e 2. Próximo, vegetação arbórea densa, ou seja, bastante árvores, disposta em diferentes estratos. Então, lembrem que na floresta amazônica nós temos árvores de vários portes, de pequeno, de médio e de grande porte. Então, nós chamamos isso de estratos. Então, portanto, aqui número 1. Predomínio de gramíneas recobrindo o solo, ou seja, vegetação baixa. A vegetação baixa ocorre no cerrado, portanto, aqui número 2. Árvores altas com raízes tabulares, que é uma característica da floresta amazônica. Então, aqui a sequência ficou 2, 2, 1, 2, 1. A alternativa que tem essa sequência é a letra E. Exercício número 5 diz o seguinte: de que maneira a biogeografia auxilia na identificação da história das espécies no planeta Terra? Então, vocês vão responder essa questão no número 5 no caderno. Então, coloquem lá página 31, número 5. Então, a número 5, a número 7, nós vamos responder no caderno. Então, de que maneira a biogeografia auxilia na história do planeta Terra? Então, lembrem que a biogeografia estuda como que as espécies se distribuem pelos diferentes ecossistemas. E essa análise é feita com base nos fósseis. Lembrem que nós estudamos que diferentes fósseis são encontrados em continentes diferentes, que só pode ser explicado porque em algum momento esses continentes foram unidos. Então, a biogeografia vem para explicar como que as espécies estão distribuídas no planeta Terra. E eles analisam os fósseis encontrados nessas regiões, as rochas encontradas nessas regiões e o encaixe entre os continentes, para explicar como que em dado momento nós tínhamos a formação de um único continente que nós aprendemos que era chamado de Pangeia, que era cercado por um único oceano que era Pantalassa, tá? Então, se vocês tiverem dúvida de como responder essa pergunta, vocês podem voltar lá na apostila de vocês, na página 17, tem
a explicação do que é a biogeografia e de como que ela explica, né, as espécies químicas no planeta. Diz assim, ó, a biogeografia é a ciência que estuda a distribuição geográfica das espécies, ou seja, como se distribuem as espécies pelo planeta Terra ao longo do tempo. E lembrem que nós aprendemos que eles levam em conta principalmente esses 3 fatores: os fósseis encontrados nessas regiões, as rochas, os tipos de rochas comuns em continentes diferentes e também como que esses continentes se encaixam, ou seja, o encaixe dos continentes. Número 6. Sobre a distribuição das espécies no planeta Terra, leia as afirmações abaixo. A capacidade de uma espécie apresentar adaptações para determinado ambiente é um fator relevante para que ela sobreviva? Correto. Por exemplo, o cacto é uma espécie adaptada a locais onde tem pouca chuva, a locais secos. Os cactos são comuns, por exemplo, na Caatinga. Então, elas sofrem adaptações para sobreviver naquela região. Se eu plantar um cacto na nossa região, que é uma região que tem mais chuva, se ele for plantado a céu aberto, ele não vai se adaptar porque ele é adaptado a locais com pouca chuva, né? Então, sim, a capacidade da espécie de se adaptar é importante para que ela consiga sobreviver. A mesma coisa acontece com os animais. Então, animais, para sobreviver num lugar de clima muito frio, precisam ter ou uma camada de gordura no corpo, pelos, né, para que consigam sobreviver a essas baixas temperaturas. Número 2. Atividades humanas, então pode marcar um X aqui no número 1. Atividades humanas como o transporte ilegal de espécies entre diferentes regiões e desmatamentos pouco interferem na distribuição das espécies? Falso, né? O transporte ilegal, quando eu levo uma espécie para outro lugar, que nós chamamos de espécie exótica, né? Porque não é uma espécie própria daquela região, não é uma espécie nativa daquela região. Então pode ocasionar vários problemas, inclusive a destruição da mata nativa ou das espécies nativas. Isso pode acontecer tanto com plantas quanto com animais, que nós chamamos de espécies invasoras, né? Porque elas começam a tomar conta das espécies nativas. E também o desmatamento vai fazer com que destrua o habitat, né? Destrua o alimento disponível para aquele ambiente, então vai interferir e muito na distribuição das espécies, portanto o item 2 é falso. Item 3, fenômenos naturais como a deriva continental, elevações do nível do mar, ciclos glaciais, também influenciam na distribuição das espécies? Correto, né? Então, a deriva continental explica como que os continentes foram separados devido ao movimento do magma, né? As placas tectônicas estão sobre o magma, flutuando sobre o magma, e esse movimento fez com que os continentes fossem se afastando. Nós vimos que o movimento das placas tectônicas podem causar tsunamis, terremotos, maremotos, e as elevações do nível do mar, que são ocasionados na grande maioria pelo aumento da temperatura global e pelo descongelamento das geleiras, né, influenciam na distribuição das espécies. Lembrem que várias espécies podem morrer devido a esses fatores. Várias espécies podem precisar migrar de um local para o outro, inclusive em busca de alimento, de abrigo, porque modifica o habitat dessas espécies. Portanto, o item 1 e 3 estão corretos, então a alternativa A. 7. Leia o texto e responda as questões. Então, nós vamos ler o texto e as questões A e B nós vamos responder no caderno. A crosta da Terra está dividida em várias placas em constante movimento, como imensos carrinhos de bate-bate em câmera lenta. Cada placa se afasta ou se aproxima de outra. Quando colidem, formam enormes cadeias de montanhas. Quando se afastam, parecem enormes dorsais oceânicas. A pressão das rochas aumenta tanto que o movimento das placas causa fortes terremotos, vulcões, geysers quentes e tsunamis. Letra A.
Como se chamam as placas descritas no texto e como que elas se deslocam? Então, o nome dessas placas são placas tectônicas e lembrem que elas se deslocam sobre o magma, né? Então, com a movimentação do magma, essas placas se deslocam. Tanto elas podem se afastar, uma deslizar sobre a outra, ou elas podem se chocar. Letra B. Os eventos descritos no texto, como terremotos, tsunamis e vulcões, ocorrem mais frequentemente em quais regiões dessas placas? Então, lembrem que esses fenômenos ocorrem no encontro dessas placas. Então, quando eu tenho um país que está localizado no encontro das placas, ele tem maior chance de terremotos, tsunamis e vulcões. Tá? Número 8. Sobre a deriva dos continentes, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, converta as falsas em verdadeiras, escreva corrigindo-as no caderno. Eu vou pedir que vocês, em vez de corrigir no caderno, vocês risquem o que está errado e coloquem sobre a alternativa o que torna ela verdadeira, tá bem? Então, a letra A diz assim: segundo a teoria da deriva continental, há milhões de anos, todos os continentes eram unidos em um único, denominado Pangeia. Correto. Né? Então, há cerca de 250 a 280 milhões de anos, todos os continentes eles se encaixavam formando um único continente que era denominado de Pangeia e era cercado por um único oceano que era chamado de Pantalassa. Portanto, letra A, verdadeiro. Letra B. O estudo dos fósseis presentes em diferentes continentes apresenta pouca importância para ajudar a comprovar a ideia da deriva continental, serve apenas como evidência de como a América do Sul era ligada com a África. Falso. Então, aqui, tanto os fósseis encontrados na América do Sul quanto na África são iguais, porque em dado momento, né, enquanto esses continentes estavam unidos, os fósseis presentes nas duas regiões eram iguais. As rochas presentes nessas regiões, em algumas regiões do continente brasileiro, né, do continente americano, né, na costa brasileira e na costa africana, eram iguais, são iguais. As rochas apresentam algumas formações rochosas iguais, fósseis iguais e encaixe iguais, né? Atualmente, esse encaixe não é perfeito devido a desgastes na costa, tanto da América do Sul quanto na costa africana, tá? Então, aqui é falsa essa alternativa. Como é que nós podemos fazer para deixar ela correta? Então, aqui, ó, o estudo dos fósseis presentes em diferentes continentes. Aqui está dizendo que apresenta pouca importância. Vocês vão riscar esse apresenta pouca importância. Então, aqui diz, ó, presentes nos diferentes continentes. Então, vocês vão colocar aqui, ó, servem para ajudar a comprovar a ideia da deriva continental. Daí vocês vão riscar aqui, ó, serve apenas como, nós vamos riscar esse serve apenas, vamos deixar como evidência de como a América do Sul era ligada com a África. Então, dessa maneira, nós tornamos a alternativa falsa verdadeira, tá? Então, não esqueçam, vocês vão riscar aqui, né? Esse apresenta pouca importância. E vão colocar o estudo dos fósseis presentes em diferentes continentes. Servem para ajudar a comprovar a ideia da deriva continental. Daí podem colocar vírgula aqui, riscar esse serve apenas e o resto da frase está correto. Letra C. O formato da costa da América do Sul e da África, sugerindo um encaixe entre elas, é uma evidência da existência da Pangeia há milhões de anos? Correto. Então, lembrem que as rochas, os fósseis e o encaixe são evidências que esses continentes estavam ligados. Então, verdadeiro. Letra D. Atualmente, os continentes estão fixos, ou seja, parados, e não sofrem nenhum tipo de movimento ou de alterações em seu formato e em sua localização. Falso, né? Então, vocês podem colocar aqui, ó, atualmente os continentes, em vez de estão fixos, vocês podem riscar aqui, vocês podem colocar aqui, estão em movimento, né? Ou um outro termo que queira dizer a mesma coisa, que eles não estão parados, não estão fixos, né? Ou vocês podem colocar aqui, não estão fixos. E aqui diz, ó,
e não sofrem nenhum tipo de movimento. Falsos, né? Vocês podem riscar aqui esse e não, coloquem lá, não estão fixos e sofrem, podem riscar esse mais, e sofrem movimentos, né? Pode até colocar aqui no plural, sofrem movimentos e ou alterações em seu formato e em sua localização. Então, se vocês riscarem aqui, vocês vão deixar essa alternativa correta. Então, eles não estão fixos e sofrem movimentos e alterações em seu formato e em sua localização. 9. A existência de vulcões ativos de baixa incidência de terremotos no Brasil deve-se a que fato? Lembrem que o Brasil, assim como a África, por exemplo, está no centro de uma placa. No caso do Brasil, está no centro da placa sul americana. Então, isso faz com que, como o Brasil não está no encontro de duas placas, faz com que não ocorra esses fenômenos como terremotos, tsunamis, maremotos e entre outros, né, vulcões. Então, a alternativa que diz isso é a letra C. O Brasil se encontrar no centro da placa sul-americana e os terremotos serem mais comuns nas bordas das placas, ou seja, onde elas se encontram. Então, a letra A é falsa, porque diz ali, ó, ao fato da placa sul-americana apresentar sua borda exatamente no meio do Brasil, falso, o Brasil fica no centro da placa. Letra B, a placa africana, que é mais próxima do Brasil, nunca ter se movimentado, falso, né? Lembrem que, inclusive, enquanto havia a Pangeia, a placa africana e americana estavam próximas, elas foram se afastando, né? Então, falso. A letra C é a verdadeira, a letra D, ao Brasil permanecer no mesmo local desde a Pangeia, falso, né? Lembrem que as placas foram se afastando. Então, a letra C é a alternativa correta. Façam esses exercícios, essas correções e me enviem para que eu possa avistar. Não esqueçam de enviar a foto do caderno e da apostila. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Caso tenha ficado qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Até lá!